e para o 38. Quem abrir aí, quem lê Bíblia já sabe o que é que o Senhor vai falar hoje para nós, amém? Vamos lá. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Porém, Marta, distraída em muitos serviços, aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? E disse-lhe: pois, dize-lhe quem me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Né? Nós entendemos que o poder da palavra nessa noite fala aqui de duas irmãs que estavam no mesmo lugar, e você percebe que a recepção das duas é diferenciada. Que quando a gente vai ler aqui, a gente vê que Jesus, ele estava a caminho de uma aldeia, e Marta o recebeu em casa. Observe, Marta o recebeu, mas não deu atenção. Marta recebeu Jesus, Marta ele foi ao encontro de Jesus. Mas ela não queria, ela não atentou para entender o que Jesus queria falar. A gente presta atenção que duas mulheres na mesma casa, e a gente observa atitudes diferentes. Não é diferente de hoje, não é diferente desses dias de hoje. Nós estamos dentro do templo, nós estamos na igreja, mas muitas vezes nós estamos só na igreja. Não estamos dando atenção para o que Jesus está querendo falar. Ah, essa palavra eu já sei, é de duas irmãs, de Marta, de Maria, mas Deus quer falar com você através dessa palavra hoje, nessa noite. Para entender, a gente tem que guardar o nosso coração e prestar atenção no que Deus está falando através da sua palavra. Marta o recebeu em sua casa, entra Jesus. Recebeu. Só que quando ela recebeu Jesus, ela não adorou, ela não deu atenção, porque ela estava o quê? Muito ocupada, muito afadigada, com muitas coisas. Não, eu não posso, porque chegou o meu irmão de Brasília, o meu irmão de São Paulo, e eu não posso ir para o culto, porque fulano vai chegar. Deixa fulano lá e vem adorar, aleluia, mano. Eu já ouvi muito isso, sabe? Eu já ouvi, a gente vê muito isso, que a gente muitas vezes não vai para o culto porque A, porque B, a gente fica colocando mesmo empecilho para não adorar. Se você tem um compromisso, se você marcou um compromisso, você tem que entender o compromisso que você marcou, não com o pastor, não com a missionária, mas com Jesus. E para isso, igreja do Senhor, nós temos que nos organizar. Nós, crentes, temos que ser organizados. Se eu marquei um compromisso com alguém, principalmente ir para um culto ou dar uma palavra, e eu sei que eu tenho que seguir uma dinâmica ou a organização da minha igreja, mas muitas vezes a gente diz isso porque a gente já lidera, já liderou, e a gente sabe muito disso. Eu estou falando isso por conhecimento de causa, de você estar assumindo a liderança e
já está cansada. Você já se assumiu muitos problemas e você agora não tem tempo para adorar e bendizer o Deus que controla as batidas do teu coração. Né? E muitas vezes, igreja do Senhor, Deus ele precisa te parar para poder falar contigo. É ou não é? Porque quando você está boazinha, sarada, cuidada, né, com saúde, você tipo que deixa as coisas do Senhor de lado e vai dar prioridade às coisas que muitas vezes você pode deixar para depois, mas você quer dar prioridade primeiramente para você. Mas a prioridade da vida do cristão é Jesus, é a palavra, é o compromisso, é aquele que me salvou e me remiu e me transformou e agora eu sou diferente. Olha, irmão, o meu compromisso agora é com Jesus. Depois nós conversamos, depois nós resolvemos, depois a gente vai, mas eu quero honrar primeiro o meu compromisso que eu dei ao meu Senhor. E que muitas vezes a gente se encaixa nessa palavra. Eu vou falar de Maria também, viu? Eu quero falar de Marta primeiro. Porque a gente se acadia demais e passa o dia todinho. Não, igreja do Senhor. Você sai o dia todinho. Mas tem gente que passa 2 horas na fila, 1 hora na fila do supermercado, 1 hora não sei pra onde, anda, sobe e desce. Mas quando ele não está cansado para ir para o culto, né? Nós é assim, nós somos assim, né? Mas a gente nunca dá prioridade para as coisas de Deus, como ela recebeu Jesus na casa dela e ela não deu atenção. Me diga uma coisa, se você chegar na casa de alguém, de repente você precisou ir na casa de alguém e se chegar lá, essa pessoa não te dá atenção, tu fica lá, fica? Responda, fica? E por que Jesus, você toda hora que ora, você quer que Jesus responda e você não dá atenção às coisas de Jesus? Engraçado, né, igreja? É engraçado que a gente dá prioridade muitas vezes para uma visita que chega na nossa casa, mas a gente não dá prioridade para as coisas de Deus, para aquele que me salvou. A igreja e o Espírito Santo hoje está nos exortando através da palavra. Porque vai eu chego na casa da irmã Núbia, eu vou lá para a casa da irmã Núbia, é só um exemplo. Aí eu chego lá, me sento lá na casa da irmã Núbia, a irmã Núbia vai lá para dentro, eu fico sozinha lá. Meu filho, vim aqui na casa da irmã Núbia, meu Deus, não dá atenção. Aí você vai se sentir rejeitado, sim ou não? Sim. E por que você rejeita Jesus, hein? Engraçado, né? A gente rejeita de forma, irmão, não dizendo assim, eu rejeito Jesus, mas as nossas atitudes estão deixando cada vez mais a nossa intimidade com Deus. Você viu que quando ele chegou na casa, Marta rapidamente o recebeu na sua casa, mas ela não deu atenção para o que Jesus queria. Porque Jesus ele não andava aleatório, Jesus ele não andava desocupado, ele era um homem que andava em propósito na cidade, na Galileia, em Samaria, aonde ele fosse, na sinagoga, ele ia com propósito. Então aquela visita na casa de Marta e Maria não era uma mera coincidência, ele queria falar ou realizar algo naquele ato. E muitas vezes a gente não deixa Jesus operar algo dentro do nosso lar, porque a gente não chama Jesus para dentro de casa, a gente não dá atenção para Jesus, a gente passa o dia todo na tribulação, se atribulando, mas não dá momento para Jesus dizer, senta aqui, Jesus, porque eu quero conversar contigo. Chega a hora de dormir, mas eu não conversei com Jesus durante o dia. Já estou cansada, eu já fiz tanta coisa hoje. Não, Jesus, amanhã, Jesus, amanhã você faz a mesma coisa. Assim é Marta.
Além dela não ter dado atenção para Jesus, ela não ainda foi